Estamos aqui no segundo dia da comemoração dos 70 anos do SESC Marcos Parente e aqui com ao meu lado o senhor Rodney Leal, que é um ex-professor aqui do SESC Marcos Parente. Então, senhor Rodney, eu gostaria que você nos contasse um pouco da sua história de vida e também a sua comparação, diante dos seus olhos, uma comparação entre a atual educação do Marcos Parente e a educação do seu tempo. Eu tive o privilégio de entrar para o curso ginasial exatamente em 1970, que foi o ano que esse prédio aqui foi inaugurado. Minha turma, nossa turma concluiu em 73, nós fomos a primeira turma que iniciou o curso ginasial, que era na época, como era chamado, aqui nesse prédio. E a educação naquela época era ainda baseada naquela didática adotada ainda pelos jesuítas, do Ratio Studiorum, em que o aluno era uma tábula rasa, ou como se compara com uma folha de papel em branco, e o professor chega para escrever na consciência dele, na mente dele, todos os ensinamentos. O aluno era uma figura dentro da sala de aula muito passiva, porque o professor exigia, se comportava mais como a parte ativa dentro da sala de aula. Não é que não pudesse o aluno dirigir-se ao professor, pedir uma explicação para a elucidação de uma dúvida. Isso era permitido, mas a forma de como o professor se comportava dentro de sala de aula e a forma do comportamento dos alunos, tanto em sala de aula como nas dependências da escola, era completamente diferente. O professor, aliás, o diretor na época era o professor Luiz Pereira de Souza, muito bom, uma pessoa muito acessível, mas ele era muito, como pela própria estrutura da escola, ele tinha a sua postura de uma autoridade. Eu lembro que quando nós chegamos aqui, ele andou de sala de aula em sala de aula, não deixou uma. Ele foi para explicar que o colégio era novo, dentro de um novo ambiente e muito próximo do setor bomba, como ele chamava. Ele disse assim: se um aluno no horário da sala das salas de aula for encontrado no setor bomba fardado, será suspenso por 15 dias. Para você entender, dá para você perceber que essa postura transparecia um ambiente muito rígido. A gente entrava aqui pro lado da escada. Isso aí tem um porém. Aqui quando a gente começou as aulas em 1970, só começou realmente no mês de abril, porque o colégio estava ainda na parte de acabamento, Em desenvolvimento, né? Não podia ainda ter aula. E estavam os homens trabalhando aqui, porque o então governador Elvídio Nunes queria inaugurá-lo, e dias após a inauguração era o prazo fatídico para que ele renunciasse ao governo para concorrer ao Senado. Então aí ele fez uma inauguração, mas o prédio ainda passou uns dias para a gente começar a frequentar as aulas. E a gente entrava ali o Bedel, que era o Zé Pedro, que tocava a campainha. Luiz Pereira ficava em pé, cada bloco descia um bedel, então os bedéis ficaram lá perfilados, observando se o aluno estava de sapato preto, meia preta, farda do colégio, que era uma farda caque com viés azul, com a camisa caque com o bolsozinho do colégio,
com o cinturão preto, o pano passado por dentro, né, da calça. Aí, se um não estivesse dentro desses conformes, Luiz Pereira chamava a atenção, mandava ele entrar no banheiro e se arrumar para ficar na postura, no perfil que era estabelecido pelo colégio e ter acesso à sala de aula, entendeu? O professor era assim, respeitado. E a postura do professor em sala de aula era de chegar e dar a aula. Eu só na quarta série, já no último ano, apareceu uma professora aqui que era Maria Luísa Vanderlei, esposa do capitão Vanderlei, porque ela era alagoana, historiadora, formada lá. E ela chegou aqui e ela começou a aplicar algumas técnicas dentro de sala de aula que se diferenciavam. O que eu acho que até foi a primeira que eu dizia quando eu estava frequentando no curso de História, que o meu primeiro seminário foi na quarta série de ginásio. Ela adotou aquela postura de quase promover um debate, foi sobre uma reportagem muito grande que circulou numa revista da época, muito lida e de grande credibilidade, a revista Realidade, que tinha uma reportagem enorme sobre a criação do Estado de Israel. Ela obrigou que todos os alunos lessem essa reportagem. Todos os alunos da quarta série de ginásio, as turmas dela, onde ela selecionava a disciplina de Organização Social e Política Brasileira, que hoje é chamada de OSPB. Então aí nós fizemos esse debate em sala de aula. Mas foi ela a única que fez esse tipo de coisa. Ela passava trabalho da gente entrevistar profissionais liberais, ela mandava a gente assistir sessão na Câmara de Vereadores. Ela dava um roteiro para a gente observar a sessão da Câmara a partir daquele roteiro que ela dava em sala deu para a gente, né, como forma de orientação. Então, hoje em dia, eu vejo a coisa muito diferente. Desculpe. Existe uma liberdade maior dentro das salas de aulas, mas essa liberdade eu acho que fragilizou a autoridade do professor dentro de sala de aula. Entendeu? Os alunos não atendem, às vezes o professor tem que se colocar de uma forma um tanto intransigente, porque os alunos aqui hoje em dia ele não vê o professor como mestre, entendeu? Entendo. Então eu vejo com uma certa tristeza. Isso foi a partir da minha experiência como estagiário no tempo da licenciatura plena em História, que eu fiz aí no Hospital de Freitas, e senti na minha pele os efeitos maléficos dessa democracia que existe dentro de sala de aula. Eu acho que não. O aluno tem que entrar dentro de sala de aula e precisa saber que a partir daquele momento ele é uma pessoa que vai ser orientada por alguém que ele tem que respeitar, porque é uma pessoa que o respeito é adquirido pelo conhecimento, entendeu? Isso é a base, entendeu? Apesar de existirem doutrinadores da didática que tem estudiosos, né, que dizem que é melhor porque tipo Paulo Freire quer aprender juntos, né, os dois juntos ao mesmo tempo, e questiona a educação de métodos antigos, porque diz que os alunos se tornam verdadeiros
agentes de depósito bancário, o professor chega em sala de aula e só derrama o conhecimento como se estivesse fazendo depósito na cabeça dos alunos. Mas isso aí eu não concordo plenamente também com a educação onde libertária, que acha que eu acho que o professor tem que ter a sua postura, tem que ser respeitado dentro da sala de aula, o aluno tem que se submeter à orientação do professor. Afinal de contas, o papel do professor é esse. Certo. Então, muito obrigado, viu? Até a próxima. Estamos aqui no segundo dia da comemoração de 70.